Como fica a situação de Roger Machado no Inter depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro? Vem aí pela frente no Beira-Rio um jogo importantíssimo contra o Fortaleza. O clima esquentou no vestiário colorado depois da partida lá em Belo Horizonte e tem atacante de saída no Beira-Rio. Esse é o Canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no Canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. O Inter perdeu mais uma, 2-1 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite de sábado. Voltou para Porto Alegre e agora tem uma semana importante com a partida contra o Fortaleza no próximo domingo no Beira-Rio. Um jogo definitivo para a situação do Roger Machado. E olha que o clima esquentou no vestiário do Inter depois da derrota lá contra o Cruzeiro. Eu vou atualizar, falar tudo sobre isso, mas deixa eu informar que na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, depois dos resultados do domingo, o Inter fechou o final de semana em 13º lugar com 24 pontos. Uma campanha fraca, né? O Inter eliminado da Copa do Brasil, do Campeonato da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América, restou apenas o Campeonato Brasileiro. E o Inter não consegue se aproximar da zona de classificação nem da pré-Libertadores, né? Hoje o sexto colocado é o Mirassol, com 32 pontos. O Inter está apenas em 13º lugar com 24 pontos. Então são 8 pontos atrás da pré-Libertadores. E o Vitória, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 19. Então 5 pontos à frente da zona do rebaixamento e 8 pontos atrás da zona da pré-Libertadores. Nesta segunda-feira, termina a rodada, inclusive o Vitória joga, né, contra o Flamengo no Maracanã e também tem o Palmeiras contra o Sport em São Paulo. Bom, vamos lá. Situação do Roger Machado. Depois do jogo, os dirigentes voltaram a garantir a permanência do técnico do Internacional. E essa parece ser realmente uma ideia que se tem no Beira-Rio. Uma convicção de que o Roger pode tirar mais desse grupo. Depois da derrota, teve entrevista lá do Mazuco, o diretor executivo do Internacional, que nos microfones garantiu a permanência do técnico do Internacional. Conversei também com alguns dirigentes colorados e ouvi a mesma coisa. Um discurso de confiança de que o Roger pode tirar mais, que vai tirar mais deste grupo. Agora, não dá para esperar muito. Eu acho que fica muito claro que ele vai ter essa semana de treinos pela frente. E domingo é um jogo definitivo. No estádio Beira-Rio, o jogo é 8h30 da noite. Domingo, Inter e Fortaleza. Aliás, o Fortaleza que está fazendo uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro, né? Domingo perdeu em casa para o Mirassol e é o penúltimo colocado com 15 pontos. Este é o adversário do Inter, domingo, 8h30 da noite no Beira-Rio. Olha, se o Inter não ganhar do Fortaleza, acho que o ambiente fica insustentável para o Roger. Derrotas consecutivas, eliminações, o time não engrena no Campeonato Brasileiro. Os dirigentes entendem que ele pode tirar mais do grupo, mas não está tirando. Também não dá para esperar muito tempo, né? A leitura que faço deste ambiente do Inter aí é que se o Inter não ganhar a partida de domingo contra o Fortaleza no Beira-Rio, o ambiente fica insustentável para a continuidade do trabalho do técnico Roger Machado no Internacional. Não tem muitas alternativas no mercado de nomes que possam substituir, né, o Roger. Não tem. Mas o Inter vai ter que achar uma alternativa se não tiver um bom resultado domingo contra o Fortaleza no Beira-Rio. E aí, depois desta partida contra o Fortaleza, tem a parada para a data FIFA, os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí o Inter volta a jogar só no dia 14 de setembro contra o Palmeiras em São Paulo. Um jogo contra um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Bom, depois do jogo de sábado à noite, lá em Belo Horizonte, o clima esquentou no vestiário do Internacional. Deixa eu me valer aqui das informações do repórter Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que estava em Belo Horizonte acompanhando a partida. O que ele relatou e publicou esta matéria em GZH. No momento em que o técnico Roger Machado estava dando a entrevista coletiva depois do jogo, toda a cúpula
da direção colorada estava ali na sala da coletiva, né? Estavam ali o presidente Alessandro Barcelos, o D'Alessandro, o vice-presidente de futebol, o José Olavo Bisol, além do André Mazzucco, que é o diretor executivo. Bom, neste momento, enquanto o Roger, né, dava sua entrevista, o D'Alessandro foi imediatamente chamado ao vestiário para acalmar os ânimos, porque havia uma cobrança muito forte entre jogadores do Inter, jogador com jogador, dentro do vestiário. O que o Rodrigo acompanhou, né, pelas informações que ele recebeu? Alguns jogadores do vestiário começaram a se cobrar de forma muito acalorada sobre lances do jogo. E aí o presidente Alessandro Barcelos e o D'Alessandro abandonaram a sala da coletiva, foram ao vestiário para acalmar os ânimos dos jogadores do Inter. Enquanto o Roger falava, houve, né, quem estava dentro da sala lá, presenciando o momento que o D'Alessandro procurou o Alessandro Barcelos, né? E aí começaram a conversar e foram lá para o vestiário para tentar resolver a situação. E a informação é que resolveram, né? Alguns minutos depois, o Barcelos, presidente do Inter, voltou à sala da coletiva, procurou discretamente tanto o Bisol como o Mazzucco e atualizou sobre o que acabou acontecendo, retornando imediatamente ao vestiário para ajudar o D'Alessandro a tranquilizar o ambiente. Então, foi isso que aconteceu, uma cobrança muito forte entre os jogadores lá no vestiário do Mineirão depois da derrota para o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Teve gente lá, né, no ambiente do Internacional que entendeu que isso é positivo porque está tendo poder de reação, né, nesta discussão acalorada entre os jogadores do Internacional. Tem jogador de saída para fechar. Luca, centroavante, que não vinha sendo aproveitado pelo Roger, está voltando para o Ceará, clube que defendeu nas categorias de base antes de vir para o Internacional. O Luca agora não está recebendo oportunidade, está fora dos planos. O contrato dele termina em dezembro de 2025. Então o Inter está acertando a rescisão de contrato, a saída antecipada do jogador. O Inter não vai receber nenhum valor, mantém direitos econômicos em caso de uma futura negociação. O Luca, que está com 22 anos, no total 71 jogos, quase todos entrando no segundo tempo, 3 gols e 4 assistências. Luca está de saída do Inter e indo para o Ceará. Valeu, pessoal. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino, semana decisiva para o Inter. Domingo, jogo contra o Fortaleza. Se ganhar, Roger tem, né, um pouquinho mais de estabilidade. Mas se não ganhar, vai ser difícil a permanência como técnico do Internacional. E ainda com a janela aberta, é difícil que aconteça alguma contratação de jogador. O que pode acontecer é saída através de venda se for confirmada alguma proposta por jogadores como, por exemplo, o Vitão, o Wesley. Aí pode acontecer algum negócio, tem janela aberta e o Inter aguarda confirmação de propostas. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, pessoal. Boa semana a todos.